Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós hoje estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 9, né? E o título da mensagem é Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Que diz o seguinte, Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Isto é, são os filhos da carne, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo me levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, porque sei, queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade?
Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um barro para a honra e outro para a desonra? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e sobreviando e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a gente vê aqui nessa mensagem, né, de Atos, de Romanos, capítulo 9, né? Aqui a tristeza de Paulo, por causa da incredulidade, né, do povo de Deus, né? Incredulidade daqueles que ouviam a palavra de Deus e com seu coração duro, né? Seu coração fechado, a sua cabeça dura. A Bíblia fala cerviz dura, né? É a mente dura, a mente endurecida, né? Coração duro igualzinho uma pedra e cerviz duro pelo fechamento, né? Por não querer aceitar a palavra de Deus, não querer buscar a Deus,
não querer ter o entendimento das coisas de Deus, não querer muitos nem ouvir falar em Deus, né? Muitos você começa a falar de Jesus, o Jesus crucificado, o Jesus dos crentes, tem muitos, né, que sai, bate em retirada e não espera você concluir, porque não quer dar ouvido, né? Então, de modo que Paulo se entristecia muito, sofria muito, padecia muito, chorava muito por causa desse tipo de pessoa, esse tipo de gente, né? E a palavra afirma, né? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ou seja, coração dorido, né? O tempo todo o coração doendo por causa da dureza do coração, né? Das pessoas que ouviam a palavra e não aceitavam, não recebiam a palavra de Deus, né? Então, o verdadeiro crente, pregador da palavra de Deus, ele sente, né? O coração dói de ver a dureza do coração daqueles que ouvem, mas não querem dar ouvido, não faz conta da palavra, né? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que não são meus parentes, que são meus parentes segundo a carne, ou seja, os da minha própria família, né? Da minha própria casa, né? São pessoas que não dão crédito na palavra de Deus, né, pregada pelo irmão ou pela irmã, né? Pode ver que muitas vezes convertem muitas pessoas de fora e os de casa não convertem. Acontece muito isso, né, irmãos? Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Paulo aqui afirma, né? São israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o concerto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo. Ou seja, são exatamente aqueles que a palavra afirma, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou, ou o rejeitaram, né? Ou seja, os da própria casa, da própria família, da própria linhagem, né? Então, de modo que aqui afirma, Paulo falava exatamente desse tipo de pessoa, né? Das quais pessoas que deveriam aceitar, porque estavam ali, eram filhos da promessa, né? Eram israelitas, né? Dos quais os pais faziam parte da descendência de Abraão, dos 12, né? Que eram nascidos de uma das 12 tribos de Israel. Embora fosse uma multidão, como Isaías afirmou aqui, seria como a areia do mar, né? Isso aqui, o próprio Senhor falou isso para Abraão no dia que ele chamou Abraão, né? Ali na primeira aparição, ele falou para Abraão que seria tão grande a descendência de Abraão como a areia do mar. Se ele pudesse contar a areia do mar, ele também contaria. E Deus não falou mais, a areia do mar e as estrelas do céu. Se ele pudesse contar, que ele então contaria, ele saberia o número da sua descendência, dos quais o Senhor tinha um carinho muito especial por todos eles, por todos aqueles e por todos nós, né? Porque nós somos filhos da promessa, sementes benditas do Senhor. Se não fosse a rejeição que nós colocamos, como Paulo aqui lamenta profundamente, daqueles de coração duro, que não aceitam, que não quer dar ouvido, embora seja da descendência, né? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos,
né? Porque nós somos filhos adotivos, né? Nós somos irmãos de Cristo e co-herdeiros de Cristo, né? Porque o Cristo é o primogênito e nós somos co-herdeiros, nós somos irmãos de Cristo por adoção. O Senhor nos adotou como filhos pela nossa aceitação ao seu Filho. Então, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que reconhece que Jesus é o Cristo de Deus, é o Cristo crucificado, é o ressurreto de Deus, que veio ao mundo para salvar nossas vidas, nossas almas, que verdadeiramente Ele é o nosso Salvador. Né? Então, todo aquele que aceita Jesus dessa forma, de todo o coração, de corpo, alma e espírito, com todas as forças, como está no primeiro mandamento, né? Então, nós somos filhos adotivos de Deus, né? Porque nós aceitamos a Jesus, passamos a ser filhos, nós não continuamos sendo criatura, né? E por ser da mesma linhagem, então são os filhos da promessa. E aí Paulo afirma que são israelitas, né? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu já disse, Paulo era da tribo de Benjamim, né? Uma das 12 tribos de Jacó, né? Benjamim era o 9º filho de Jacó, né? Então, Paulo, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, né? Porque Deus adotou como filhos, né? Todos os filhos de Jacó. Todos foram adotados como filhos, né? Agora, depois vem a definição. Qual que é filho pródigo, qual que não é. Né? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas. Fecha Paulo dizendo. Né? E para quem que foi feitas as promessas, irmãos? Foram feitas as promessas a Abraão. As promessas de Deus foi para Abraão. Né? Quando lá em Gênesis 12... né? Deus aparece a Abraão e diz para ele, né? Aleluia, Pai. Deus aparece a Abraão e faz promessas, né? Aleluia, Pai. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então, todas essas promessas foram feitas a Abraão, que não era Abraão, era Abrão, né? Foi feito a ele as promessas, né? Sai-te da tua casa e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias que saíssem da coxa de Abraão, das sementes benditas do Senhor. Né? E Paulo está falando aqui exatamente dos israelitas dos quais ele pregava, que são israelitas, dos quais, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, né? Deus fez o conserto, as promessas, o conserto de Abraão. Ele inclusive afirma, né? E toda vez que eu colocar o meu arco no céu, toda vez que eu trouxer chuva e colocar o meu arco no céu, eu me lembrarei da aliança que fiz com vosso pai, Abraão, Isaque e Jacó. É o arco da aliança que as pessoas antigas conheciam, chamavam de arco da velha, né? Que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, né, os mais letrados, pessoas mais cultas, né, chama de arco-íris, né? É tudo a mesma coisa, né? Mas é o arco da aliança, né? O Senhor diz: e toda vez que eu trouxer chuva e colocar o meu arco no céu, eu me lembrarei da aliança que fiz com vosso pai, Abraão, Isaque e Jacó. Esta foi a primeira aliança que Deus fez, né? Ao povo de Israel, né?
Deus fez com Abraão, né? Essas promessas que estão em Gênesis 12, de quando Deus aparece, chama Abraão, aparece para Abraão, chama, né? Deus fez todas essas promessas de vida e vida com abundância a Abraão e a toda a sua semente. Que nós seríamos uma multidão tão grande, comparado em quantidade com a areia do mar, né? Ou as estrelas do céu, que se Abraão pudesse contar a areia do mar, então ele saberia o número da sua descendência, que sairia da coxa dele, né? E Paulo fala aqui com muita tristeza, com muita angústia, com muita dor no seu coração, por causa do coração endurecido. Quantas vezes rejeitaram Paulo? Quantas vezes afrontaram Paulo, né? Paulo foi apedrejado, foi morto, apedrejado, arrastado para fora da cidade, foi preso. Paulo foi, muitas vezes, na praça pública, Paulo foi chicoteado, né? Paulo recebeu coisas assim, coisas horrendas, coisa que muitos morreriam nos primeiros açoites. Paulo aguentou firme muitas vezes, mais de uma vez, né? Porque as chibatadas eram no máximo 40. E eles faziam tanta maldade com Paulo que chegava até 39 e parava. Porque daí poderia começar uma sessão de mais 39. Se chegasse em 40 não podia dar mais. Mas Paulo recebeu, né? E Paulo fala aqui, né? Paulo pregando o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e os corações duros, corações fechados, cabeças duras, né? Além de rejeitar, ainda o afrontava, né? Ainda o afrontava muitas vezes. Por isso Paulo fala dessa forma. Dos quais são os pais, são israelitas dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, né? Ou seja, Cristo também nasceu da raiz de Davi, que também pertencia a uma das tribos de Israel, né? Cristo também pertencia, né? De Cristo até Davi, aliás, de Davi até Cristo foram 14 gerações, mas Davi era israelita da família de Jessé, né? Israelita de nascença, né? Coisa tremenda, né? Então, de modo que Cristo também nasceu dessa mesma descendência, essa mesma raiz, né? Concebido pelo poder do Espírito Santo, no seio de Maria Santíssima e José, que eram da família de Davi, de Jessé, né? Que é da raiz, né? Então, a raiz de Davi, Cristo era, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Também nascido dentro, né? De uma das tribos de Israel, né? Aleluia, Pai. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, sobre todos nós, sobre todos os profetas, sobre todos os israelitas, Ele é Deus, bendito e eternamente, amém, sempre Deus, né? Que nasceu Deus menino, né? Aleluia, Pai. E o seu nome, Isaías diz, né? E o seu nome profetizou, cerca de 750 anos antes de Cristo, Isaías profetizou. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías profetizou de Cristo que nasceria da raiz de Davi, semente bendita do Senhor, semente de Abraão, né? Que nasceria, né? E disse, 750 anos aproximadamente, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, né? Pai da eternidade, né? E príncipe da paz. Coisa tremenda, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A liberdade absoluta da graça de Deus. Jesus disse, irmãos, a palavra de Deus afirma, pois se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres.
E aqui a palavra afirma: a liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja falado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Vou repetir. Não que a palavra de Deus haja falado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Porque israelitas, irmãos, né? Aleluia, Pai, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Porque mesmo não tendo nascido, irmãos, dentro das 12 tribos de Israel, não tendo sido semente bendita de Abraão, pode ser estrangeiro, irmãos. Poderá sempre ser estrangeiro. O que importa para ter a circuncisão, a verdadeira circuncisão, não é a cisão cirúrgica, irmãos, que recebiam antes por força da lei, mas a cisão cirúrgica que vem por força da graça, primeiramente da fé em Cristo, no crer em Cristo, em receber Cristo como sendo o único, o primogênito e o verdadeiro Filho de Deus. Que ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para a sua, para a minha e as nossas vidas salvar. Então qualquer estrangeiro que receber Jesus no seu coração, desta forma, ele passa a ser um israelita. Ele recebe a promessa do Senhor, né? A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Porque a promessa foi feita somente a nós. Mas pela rejeição a Cristo, o Senhor estendeu ela aos gentios, aos zambuzeiros bravos. Ramos de zambuzeiros bravos enxertados na videira verdadeira, né? Aqueles que não era seu, aqueles para quem ele não veio, passou a ser pela aceitação. Aceitou, se humilhou, ouviu, recebeu, e aí o Senhor os adotou, nos adotou, né? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, né? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Porque a palavra da promessa é esta. Qual é a palavra da promessa, irmãos? É essa aqui, ó. Essa aqui é a promessa, é a palavra da promessa. O anjo do Senhor apareceu a Abraão, conversando com ele na porta da casa dele, e Sara atrás da porta ouvindo, de portas fechadas, né? Porque não era permitido que a mulher ouvisse ou participasse da conversa dos homens, né? E a palavra da promessa é esta. O Senhor falando com Abraão, através do seu anjo, disse: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Aleluia, Pai. E não somente esta, mas também Rebeca. O Senhor cumpriu na vida de Abraão, dando a ele um filho de Sara, que era estéril, com 90 anos de idade, tinha Sara. Deu à luz, concebeu,
deu à luz e amamentou o seu filho Isaque, com 90 anos de idade. É coisa linda, é coisa de Deus, irmãos. É coisa de Deus. E Abraão tinha 100 anos. Que maravilha, né, irmãos? É o poder de Deus nas nossas vidas, né? E depois, irmãos, de Sara ter dado à luz, esse filho foi criado, chamado Isaque. E aos 40 anos de idade, o seu pai Abraão, do qual nós somos sementes descendentes de Abraão, mandou buscar na sua parentela, lá de onde ele tinha vindo, uma moça de lá, uma jovem de lá, para casar com Isaque, né? Isaque já tinha 40 anos. Isso demorou mais 20 anos para depois nascer Jacó e Esaú, né? E Rebeca também, o Abraão mandou buscá-lo, trouxe e ela veio e casou com Isaque. Foi coisa linda o encontro de Isaque com a Rebeca, ao encontrar ali para receber a sua futura esposa, né? E também era estéril, ficou mais 20 anos sem conceber. O Isaque, quando nasceu Esaú, Jacó, Isaque já tinha 60 anos, né? Então, a partir da terceira geração de Abraão, aí ficou purificado da forma que Deus queria, para poder falar, então agora chegou a boa semente para ser plantada, para ser semeada, né? Primeiro corte, segundo corte, no terceiro falou, agora pode plantar que a semente agora está purificada. E assim sou eu, e aqui estou eu, e assim somos nós. Todos aqueles que cremos e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Que recebemos a Cristo, que reconhecemos que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?